Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Sexta-feira, 19 de dezembro, nós estamos na terceira semana do Advento. Tempo de preparação para o nascimento do Salvador, preparação para o Natal. Rezemos com muita fé a Hora do Ângelus, pedindo por todas as intenções que nós trazemos em nosso coração, também pela saúde dos enfermos, pelos pais de família, pelos empresários, aqueles que movimentam a economia do nosso país, os trabalhadores, para que Deus conceda um ano de muitas conquistas, de bons resultados. Também vamos lembrar de agradecer a Deus, porque está chegando o fim de mais um ano. Agradecer por todas as bênçãos e as graças recebidas durante este ano. Logo depois da Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o Evangelho de hoje, sexta-feira, encerrando a terceira semana do Advento, é de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 ao 25. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abia, casado com Isabel, descendente de Araão. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam irrepreensivelmente todas as leis e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram bem idosos. Num certo dia, Zacarias estava exercendo suas funções diante de Deus no turno da sua classe e foi sorteado, segundo o costume, do serviço sacerdotal para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava em oração do lado de fora. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu de pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo se abateu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Tua esposa Isabel vai te dar um filho e lhe porás o nome de João. Com isso terás uma grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho ou qualquer outra bebida embriagante, estará cheio do Espírito Santo desde o seio de sua mãe, e reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele precederá com o espírito e o poder de Elias para reconduzir o coração dos pais aos filhos, bem como dos rebeldes aos sentimentos dos justos,
Vai preparar assim para o Senhor um povo bem disposto. Mas Zacarias disse ao anjo: Como terei certeza disso, pois sou velho e minha mulher também é velha? O anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, o que permanece de pé na presença de Deus, e fui mandado para falar contigo e anunciar esta boa nova. Pois bem, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas se realizarem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que vão se cumprir no devido tempo. Entretanto, o povo esperava Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando afinal saiu e não podia falar, compreenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E ele, continuando mudo, se comunicava por meio de gestos. Quando passaram os dias do seu ministério sagrado, voltou para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e durante 5 meses ela não saiu de casa. Dizia: Deste modo o Senhor me tratou quando se dignamos eliminar a causa da minha vergonha entre os homens. Deste modo o Senhor me tratou quando se dignou eliminar a causa da minha vergonha entre os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses dias que antecedem o Natal, nós estamos vendo nos evangelhos pessoas humildes e simples que são instrumentos de Deus para a chegada do seu Filho ao mundo, para o envio do seu Filho ao mundo. Nós vimos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora se assusta, parece duvidar do anjo, que o anjo diz que ela vai ser a mãe do Salvador, e o anjo explica que é por obra do Espírito Santo que tudo vai acontecer. Também um anjo que visita José em sonho. Nós vimos ontem, no evangelho de ontem. José estava disposto a recusar Maria como esposa porque Maria estava grávida. Mas o anjo aparece em sonho e orienta José. E afirma que tudo que vai se passar com Maria é obra do Espírito Santo. Hoje nós vimos Zacarias no templo e o anjo visitando Zacarias e lhe avisando que ele será pai. Que Isabel, sua esposa, vai dar à luz a um filho, e esse filho será muito importante diante de Deus, porque vai preparar o caminho, vai converter muitas pessoas. E esse anjo está falando sobre João Batista, outra figura importante na história da salvação. João Batista foi o último dos profetas, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E João Batista nasceu antes de Jesus, cresceu, foi para o deserto e começou a pregar, fazendo com que as pessoas se convertessem, mudassem de vida para a chegada do Salvador. Zacarias duvida desse milagre, desse acontecimento, porque ele não acredita. Como assim? Um senhor da minha idade, já velho, minha mulher velha, idosa, vai ter um filho? É impossível. Mas o anjo diz: eu sou o anjo Gabriel, aquele que veio avisar em nome do Senhor que você vai ter um filho, sua esposa vai se engravidar e vai lhe dar um filho, vai se chamar João. E esse filho não vai beber bebidas alcoólicas, vai ser um homem justo, vai ser grande diante de Deus. Zacarias não acredita, e Zacarias fica mudo até o nascimento de João Batista. E nós percebemos nesses evangelhos que o anjo visita aquelas pessoas mais simples, mais humildes e amadas por Deus, mas pessoas justas que faziam sempre a vontade de Deus. O anjo aparece para Zacarias no templo, quando Zacarias está cumprindo os preceitos religiosos, fazendo o incenso, queimando o incenso ali dentro de um templo. E ele era dedicado a Deus, estava sempre em oração. E o anjo diz que Deus ouviu as preces de Zacarias. Com certeza Zacarias havia pedido há muitos anos que Deus lhe desse um filho. Porque naquele tempo uma mulher que não engravidava, que não era mãe, era tida como uma pecadora ou excluída da sociedade, ou que não era protegida por Deus, não era amada por Deus, e as mulheres se sentiam excluídas. Essas mulheres que eram estéreis.
Mas Isabel, quando sabe que vai ficar grávida, quando fica grávida, ela fica 5 meses escondida. Não se sabe se é por vergonha da sociedade, porque já era idosa, tinha medo de perseguição, ou por ficar em oração e agradecimento a Deus. Mas Isabel se alegra e se sente grande diante de Deus, porque Deus lembrou dela e lhe deu um filho. Assim Deus lembra de todos nós, das pessoas mais simples, mais humildes, e tem um projeto de vida para cada um de nós. Assim como Zacarias, Isabel, São José, sejamos pessoas obedientes a Deus, humildes, respeitosas, fiéis à palavra de Deus e sempre pessoas de oração, para que Deus ouça sempre as nossas orações e faça grandes coisas na nossa vida. Que tenhamos um ótimo e abençoado final de semana. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.